Agora que nós vamos falar dos temas que eu separei para vocês, é muito importante você saber que esses temas que eu separei aqui, para a gente falar a respeito deles, é para esclarecer você sobre o tema adestramento, sobre como você vai buscar um adestramento realmente eficaz e de resultado. Eu quero passar para você todas essas informações através de uma filosofia, de uma visão, de uma estratégia e de virtudes importantes que o adestrador de cães deve ter. E quando eu falo adestrador de cães, eu incluo você, dono de um cão, que pretende educá-lo em casa no dia a dia e que também pretende conhecer mais sobre adestramento. Então, para todos vocês, sejam um dono de cão aí na residência ou um adestrador que ainda não tem muita experiência, vai entender pontos importantes para seguir de estratégia de trabalho, a visão, planejamento sobre adestramento, em pontos importantes. Mas antes disso, eu quero mostrar para você a maneira que o adestramento não funciona. São erros clássicos cometidos pela maioria dos donos de cães. E agora, vamos conhecer quais são eles. Um erro que as pessoas cometem é gritar com o cão, por alguma atitude errada que ele tem. Isso não funciona. Se você está precisando gritar com o cão para ele entender você, é porque algo está errado na comunicação. O cão, ele possui muito mais células auditivas do que o homem. Ele ouve muito bem, ouve sons e até ultrassons. Então, você não precisa ficar gritando com ele. Ele te ouve muito bem. O que você precisa é a atitude. As atitudes que vão influenciar os comportamentos do seu cão. E não a gritaria, ficar falando 2, 3 vezes ou mais para ele compreender o que você quer dele. Se isso está acontecendo, é um erro grave. O cão, com um adestramento de qualidade, você vai falar e de maneira clara, calma e num tom natural. Basta você falar dessa maneira e ele tem que entender. No adestramento eficaz, você fala uma vez e o seu cão obedece. Existe realmente uma conexão verbal. Agora, como eu falei, se você está gritando, é porque algo não vai bem nessa comunicação. Um erro clássico também é tratar o cão como gente. Tem uma palavra muito interessante para a gente pesquisar. Se você pesquisar aí, eu não sei se você já ouviu falar, antropomorfismo, que é a atribuição de comportamentos típicos humanos a seres vivos e racionais. Isso acontece muito na relação homem e cão. Tem muita gente por aí que está tratando o cachorro como gente. E cachorro não é gente. Cão é cão. E como um cão, ele tem necessidades de cão, obviamente. E nós temos que suprir todas essas necessidades. Nós não podemos achar que o cão, ele é gente. Nós não podemos tratar ele com as necessidades de uma pessoa. Isso é errado. Isso atrapalha muito a relação da maioria dos proprietários. Isso atrapalha a vida do cão. Isso não é oferecer um bem-estar animal. Então tome muito cuidado. Não trate o cão feito gente. Se você trata o cão feito gente, mais cedo ou mais tarde, ele vai te tratar como um cão. Tem também um outro erro. Recompensar o comportamento errado. Reforçar positivamente comportamentos que você não quer. Muita gente não sabe, não percebe, né? Faz às vezes sem querer. Isso pode acontecer, mas você tem que tomar muito cuidado. Existem comportamentos que o cão ele emite, em especial quando ele é filhotinho, e você vai alimentando e dando força para esses comportamentos sem perceber. Exemplo, um cão que aprende a latir sem parar, um cão que fica agressivo no futuro, e um cão que pula na gente, pula em cima de nós. Vamos ver como que isso começa. Quando o filhotinho, em especial, quando o cão é grande, de 45 quilos, 60 quilos, uma raça gigante, em especial nesses casos. Quando ele chega na sua casa, é lindinho. Aquela bolinha, aquela pelotinha tão bonita, aquele ursinho que chegou pra você de 45 dias. Nossa, um bibelô. Você quer apertar,
quer beliscar e fala, nossa, que lindinho, ai, meu bebê, que já tá errado também. Mas aí, vamos lá, você tá lá curtindo o seu filhotinho, você acha ele tudo de bom. E ali, tudo que é a atitude dele, às vezes as atitudes erradas, você acha que é lindo, maravilhoso. Então, por exemplo, o cachorro nessa fase, você quer colocar ele para fora da sua casa, para ele dormir no quintal da sua casa, por exemplo, aí ele vai lá e chora, dá um chorinho, você vai, aparece e fala, não, fica quietinho, não, não faz barulho não, fica aí quietinho. Ele já descobriu como fazer para você, para chamar a sua atenção. Você acha que mesmo com voz áspera, como diz os livros aí, muitos livros antigos, lendários aí de adestramento, que diz que você tem que falar, fale áspero com seu cão. Aí você aparece na janela e, não, não faça isso, não late. E acha que está resolvendo o problema? E pelo contrário, você está dando um reforço positivo para esse comportamento. Porque ele sabe que quando ele late, quando ele chora, quando ele reclama, você vai surgir e vai aparecer a sua imagem ali para ele. Então ele sabe o que fazer para chamar a sua atenção. Quando você simplesmente e apenas aparece e mostra mesmo uma atitude áspera, mas a sua imagem aparece para ele, já é o suficiente para fortalecer cada vez mais esse comportamento. Esse comportamento vai ser alimentado e cada vez mais ele vai latir com mais intensidade para chamar a tua atenção. Ou, o que é também pior, o cachorro late, 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 o proprietário vem de encontro ao cão e fala para ele, não, 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 para de latir, tô aqui sua bolachinha. Aí vai lá e dá um biscoitinho pro cão, aí fala, não, 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 tô, come um biscoitinho, come aí, come para você ficar quietinho. E acha que o biscoitinho vai ter o poder de calar a boca do cão, dele ficar quietinho. E pelo contrário, aí que você se engana. Porque quando você dá um biscoitinho para esse tipo de comportamento, ele entende, ah, é só eu latir, eu latindo forte, ele traz o biscoitinho para mim. E aí, esse comportamento também só vai tender a crescer, a ganhar força e a ganhar forma. Cada vez mais o seu cachorro vai latir, e vai latir, e vai latir, porque ele sabe que chama a tua atenção e você aparece e ainda dá um biscoitinho para ele. Então isso daí começa desde cedo, você fazendo uma má aplicação do reforço positivo. Outro comportamento, ah, ele é tão bonitinho, aquela pelotinha pequenininha que chegou com 45 dias ainda, aí ele dá uma rosnadinha, aí o pessoal da casa até faz reunião, chama todo mundo lá, olha, vem ver, vem ver, olha só o que ele faz. Aí você tem uma determinada atitude que contraria ele, e ele rosna, mostra os dentes pra você, aí você, olha lá, que lindinho, nossa, ah, que lindinho, olha só, você viu só o que ele faz, olha como ele é valentinho. Às vezes, em alguns casos, tem pessoas que agem dessa maneira, e não percebe que tá achando bonitinho, e vai lá, ainda faz um carinho depois dessa atitude, e também vai fortalecendo esse comportamento, que inicia com um rosnadinho, que inicia com o comportamento dele de querer mostrar um pouco de agressividade no início para não ser contrariado na vontade dele, e ali isso daí também vai só crescendo e lá na frente vai se tornar uma agressividade intensa, provavelmente. E aquele cão que pula e sobe também na pessoa, quando ele é filhotinho, ele sobe na altura do teu joelhinho, aí você dá carinho na cabeça dele e fala, olha que lindinho, mas não é bonitinho mesmo? Nossa, é um ursinho, olha que maravilha, não, 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 ih, que bonitinho, e dá carinho pra ele estar subindo ali na sua perninha, só na alturinha do joelho. Que lindo, não? Só que nesse momento ele tem 45 dias, 60 dias, é uma maravilha, é gostoso de interagir assim dessa forma, não é? Agora pensa, se ele é um cão de raça grande ou gigante, que na idade adulta vai ter 45 quilos, 60 quilos, e esse comportamento que você começou a alimentar, dele subir em você para ganhar um carinho na cabeça, quando ele era pequenininho, vai aumentar a escala de força e de altura que ele vai alcançar. Aí você imagina, ele gigante, batendo as patas no seu ombro, derrubando você, dependendo da sua estatura, quebrando um braço seu, lesionando você feio por te derrubar no chão, não te respeitando mais. E aí, o que você vai fazer quando esse comportamento já tem força e já tem forma? E esse é um erro
tanto de pessoas que têm cães pequenos como cães grandes. Os cães pequenos também, tem pessoas que têm cães pequenos e acham que não vai ter problema alimentar esse tipo de comportamento. Se engana também. Tanto aí no caso dos grandes e no caso dos pequenos, muita gente tem um pensamento errado na mente e diz assim: ah, isso daí é porque ele é filhotinho, ah, porque está no começo da vida, ah, mas quando ele crescer, ele ficar adulto, ele vai parar com isso. Ele não vai parar se você não cortar esse reforço positivo para esse tipo de comportamento. Esse comportamento, se for continuar sendo alimentado, você continuar com esse hábito, não mudar esse hábito de apresentar esse tipo de reforço positivo para essas atitudes do seu cão, esses comportamentos só vão ganhar forma, só vão ganhar força, só vão ganhar habilidade motora com o passar do tempo. E lá na frente, quando você achar que ele vai sumir, pelo contrário, ele só vai aumentar e vai ser mais difícil lidar ainda com o seu cão, que agora não é mais um bibelô de 45 dias, com pouco peso, mas agora, no caso de uma raça grande e gigante, é um gigante, ou até mesmo um pequenininho, que já tem agora o temperamento formado, já está totalmente formado ali o perfil dele, agora vai ser mais difícil de você controlar. Você acabou alimentando e criando um hooligan dentro da sua casa. E agora o que fazer, não é verdade? Então tome muito cuidado com isso. Observe quais os comportamentos que você quer reforçar positivamente e também observe aqueles que você não pode reforçar e observar também e tentar aprender quais as atitudes que, sem você saber, você está acabando por reforçar positivamente aquele determinado comportamento que você não quer. Então é muito importante buscar informação para que isso não aconteça. Um erro clássico que você já deve ter ouvido falar pelos seus pais ou talvez pelos seus avós, as pessoas antigas costumavam fazer muito e falavam que dava muito resultado, mas não é a forma correta, que é o ato de esfregar o focinho do cão nas necessidades fisiológicas dele. Existem muitos erros aí e nós vamos tentar falar sobre isso, um pouco sobre esses detalhes. As pessoas pegam o cão pelo pescoço e esfrega o focinho ali nas necessidades fisiológicas dele, porque ele fez em um local errado. Isso não é uma atitude correta. Por quê? O cão, para ele compreender um tipo de correção, um tipo de abordagem aí de punição, ele tem que relacionar essa correção, essa punição, no ato do erro dele. E geralmente quando as pessoas fazem isso nessa situação, é porque o cão já ficou sozinho em casa o dia inteiro e fez as necessidades, distribuiu ali em lugares errados, que não são os locais apropriados para ele fazer as necessidades. O dono geralmente chega depois, horas depois, ou até mesmo quando o dono está em casa e só observa que aquilo aconteceu minutos depois. Aí já não funciona mais como correção esse ato do dono esfregar o focinho do cão nas necessidades. Porque o cão ele cria uma relação direta ali do reforço negativo com a sua atitude errada, com o seu comportamento que nós consideramos errado, quando a relação é muito próxima. Quando em fração de segundos ele recebe o reforço ali, quando do ato desse comportamento. Então, a punição tem que ser imediata, pegando ali o flagrante da infração desse cão. Então, você punir depois, ele vai começar a entender e criar uma relação que essa punição veio por um determinado comportamento que ele já estava emitindo naquele momento. E não tem nada a ver com as necessidades fisiológicas que já foi feito há muito tempo atrás. Esse é um erro grave. O outro erro nesse caso aí é o proprietário achar que o cão vai ficar sozinho e ele tem que saber, ele deve ir para o local apropriado para fazer as necessidades. Ah, ele vai entender onde ele tem que ir lá e fazer. Isso é um erro muito grande, achar que o cachorro tem que saber, ou vai lá e vai acertar o lugar. Isso aí é achar que o cão é gente. E novamente caímos no antropomorfismo. Estamos atribuindo novamente
um comportamento, uma característica de comportamento que é humano. Achar que o cão vai pensar, que o cão ele vai pensar corretamente onde ele deve fazer. Isso é um engano muito grande. Outra coisa, você deixar o cão muitas horas em um determinado espaço, com certeza ele vai ter que soltar as necessidades dele ali. Então a pessoa às vezes deixa o cão o dia inteiro sozinho, tem que sair para trabalhar e achar que ele vai acertar o lugar, é um erro. E aí quando ele erra o lugar, o outro erro é esse, você pegar e punir ele horas depois, minutos depois, ou até mesmo muitos segundos depois desse comportamento de fazer as necessidades no lugar errado. E mais importante do que punir o comportamento errado dele de fazer no local errado, é você ser um bom orientador e mostrar para ele onde é o lugar certo. Dar uma orientação, e existe todo um caminho para você mostrar para ele e dar essa orientação correta para o seu cão. Outro ponto importante que você deve saber, que não vai te ajudar a colher resultado no adestramento eficaz, é a famosa dó. A dó, ela é uma das piores coisas que pode acontecer na relação entre você e o seu cão. Ela vai te dar uma colheita ruim. Se você plantar isso, cultivar uma relação baseada em dó, quando o seu cão ele tem atitudes erradas, você omite, você negligencia as correções que ele merece receber pelas atitudes erradas dele, você está semeando algo ruim que você vai colher lá na frente na relação. Isso não vai dar certo. Eu costumo dizer aqui que a dó, ela é uma das piores formas de maus tratos aos cães. Porque quando você não orienta de uma forma correta, você não doutrina o teu cão da forma correta que ele deve seguir a vida dele, lá na frente você vai colher o mal. Porque ele vai ter maus comportamentos fortalecidos, porque sempre teve êxito quando foi, por exemplo, agressivo, valente contra você. Ele sempre teve um êxito nesse comportamento, e lá na frente ele se tornou um hooligan, que ninguém mais pode com ele, ninguém mais contém ele. Por quê? Muitas vezes um simples chacoalhar no pescocinho de um filhote, quando ele tinha uma atitude errada, quando filhotinho, quando pequeno, teria resolvido tudo isso, e ele ia viver uma vida saudável lá na frente quando adulto. E agora, por conta da negligência sua em relação a certas correções, lá na frente se tornou um hooligan, um cão imbatível, difícil de conter, com um grau de agressividade muitas vezes irreversível. E qual vai ser o fim desse animal? Eu já vi muitos casos de ser levado à eutanásia. Então veja só, por conta de uma omissão, de uma negligência, que é nossa culpa quando temos dó. Nós não aplicamos a correção nos momentos certos, não mostramos para ele que ele não deveria ter aquele comportamento, depois nem nós mesmos vamos suportar esse cão na relação diária. Ele vai ficar um cão antissocial, agressivo ou outros comportamentos difíceis de lidar. Simplesmente porque você, no começo da relação, alisou a cabecinha dele quando ele teve um mau comportamento. Então veja só, tome muito cuidado com isso. Eu espero que você não use essa ferramenta. Você não tenha dó. Seja justo com o seu cão nos momentos que ele precisa ser corrigido. Tenha muito cuidado para isso não acontecer, senão você vai colher problemas lá na frente. Então a dó, ela não funciona. Você omitir correções não vai funcionar. Veja hoje a sociedade em que vivemos. Quantos casos de filhos matando pais? Quantos casos que nós vemos aí que um filho nunca recebeu um não de um pai quando era novo, nunca soube o sabor do não, nunca soube lidar com a situação da negação, e o pai sempre dando tudo que o filho quer. O filho bate o pé, o pai vai lá e dá. O filho bate o pé, a mãe vai lá e dá. E assim vão criando essa educação, vão doutrinando a criança dessa forma, e ele vai crescendo sabendo que tudo que ele quer, os pais concedem.
Às vezes, os filhos precisam receber um não da nossa parte. Isso é uma fatia de responsabilidade nossa, que estamos criando os nossos filhos para esse mundo. Então temos que ter muito cuidado. E aí, muitas vezes, só passamos a mão na cabeça dos nossos filhos também. E aí, estamos vendo o que está acontecendo aí hoje em dia. Esse comportamento de não saber lidar com a negação, ou seja, com o não poder algo, não poder receber algo, isso vai deixando sempre a pessoa recebendo sempre êxito para tudo que é comportamento. Bate o pé, grita, xinga, quer ganhar as coisas no grito e consegue. E assim vai crescendo, vai crescendo. Quando chega na idade adulta, que já está ali formado, que já é um marmanjo ou uma mulher já feita, aí o pai fala um não, porque aí já está difícil de conter, de lidar com aqueles comportamentos da pessoa, e aí quando fala não, não sabe receber o não. E aí já tem tanta força, tanto poder já naqueles maus comportamentos, naqueles maus hábitos, que vai lá, muitas vezes, e mata o pai, mata a mãe, ou no mínimo, tem coragem de dar na cara do pai e da mãe. Então isso não é tão... Não estou dando um exemplo aqui fora da nossa realidade. Vocês estão vendo aí no dia a dia, nos noticiários, cada dia pior. E por quê? Porque muitas vezes as crianças, essas pessoas quando eram crianças, não foram bem educadas dessa forma, de saber o que é o sim e o que é o não. Só sabiam sim, sim, sim e sim. Chega lá na frente, tem coragem de enfrentar o pai e uma mãe. E o seu cão também, quando ele é tirado ali da mãe dele e ele vem para nossa casa, eu explico muito isso nos nossos cursos, que nós vamos dar continuidade no trabalho que a mãe dele faria. E aí, na continuidade desse trabalho, vamos dizer que nós somos a mãe. Ele vai nos seguir, nós vamos ser os provedores de reforços para o nosso cão. E aí, vai fazer da mesma forma com a gente, se a gente omitir as correções e ter a dó. Vai pegar a mãe dele, que somos nós, lá na frente, e vai enfrentar. E se preciso, realmente, chega até atacar violentamente o próprio proprietário. Porque o cão, ele não tem esse conceito que nós temos. Ah, mas eu sou o dono, ele tem que me respeitar, ele deve me respeitar. Não, ele não tem que te respeitar, ele não deve te respeitar enquanto você não mostrar isso para ele. Enquanto você não tiver uma atitude de mostrar o porquê que ele deve te respeitar e o porquê que ele tem que te respeitar. Então veja só, o que uma pequena atitude pode mudar totalmente a trajetória da vida de um animal. Portanto, tome cuidado, não tenha dó, não negligencie correções, não omita esse momento tão importante, tão mais importante do que as recompensas que ele deve receber também pelos bons comportamentos, é você prestar muita atenção na importância de corrigir o seu filhotinho no início da vida, mostrando para ele qual a direção que você quer que ele siga, qual é o trilho do caminho que você quer que ele siga. Isso é nossa responsabilidade como dono de cão. Temos também o dono bruto, aquele dono que é tão rigoroso que ele bate ou ele pune o cão por todo o comportamento errado que o cão comete, quando na verdade ele deveria focar em uma outra parte nesse processo de educação do cão dele. Deveria observar o que ele quer de bom comportamento ao invés de focar no que ele não quer de mau comportamento. Então, como seria isso? O ideal é que você saiba, primeiramente, todo comportamento desagradável tem o seu comportamento oposto, o comportamento agradável. Exemplo, um cão que puxa na guia no passeio, sai te arrastando, levando você para passear, existe também o comportamento oposto que você quer, que é o cão não arrastar nos passeios. Um cão que pula também, sujando a nossa roupa, batendo no nosso corpo, tem também o comportamento oposto, que é ficar no chão corretamente. Um cão que entra dentro de casa, existe o comportamento oposto, que é ficar do lado de fora.
Para tudo existe um comportamento oposto e ideal e mais agradável. Então, o que nós devemos fazer? Devemos enaltecer, devemos reforçar positivamente, muitas vezes, aquilo que nós queremos. E a primeira fase do treinamento funciona bem quando você foca nisso. Você ficar focando nos problemas, nos erros e todo erro que ele comete, você vai lá e bate, você vai lá, pune. Você é rigoroso e tem o olho bem observador para os erros do seu cão. Isso não vai funcionar se você só atacar esse tipo de comportamento no seu cão e ficar focado só nisso. Ah, não faz isso, não faz aquilo outro, só não faz, não pode. Isso não é legal. Se você faz isso, você pode gerar conflitos e você pode gerar também estresse no seu cão. E o estresse não vai ser muito bom de você conviver com ele no início do condicionamento do seu cão. Então essa não é uma maneira correta também de ter um adestramento de sucesso. O ideal é que você foque primeiro nos bons comportamentos. Uma grande e primeira fase aí do adestramento do seu cão, você deve saber elogiar, deve saber recompensar, dar consequências positivas para cada bom comportamento que você queira dele. Depois sim, numa segunda fase, nós entramos também com as correções, com as punições para comportamentos desagradáveis. E aí o cão ele já sabe facilmente quando ele está errado, qual é o comportamento que ele deve adotar imediatamente, que é aqueles que você reforçou positivamente. Portanto, adestramento, onde você só foca em problemas, em maus comportamentos do seu cão e corrigir, punir, oprimi-lo, você vai acabar por oprimi-lo e ficar focado só dessa forma não vai produzir o resultado ideal. Vamos falar agora no caso da contratação de um adestrador, de um profissional que vai adestrar para você o seu cão. Existe aí alguns pontos importantes que você deve avaliar para ver se está tendo algum erro também, desde a contratação do adestrador, que você optou para manusear o seu cão e ensinar os bons comportamentos para o seu cão, até mesmo na sua atitude em relação ao que foi combinado com esse adestrador. Então temos que observar alguns detalhes. Primeiro ponto: como você contratou esse adestrador? Quais foram os critérios que você teve ao contratar esse profissional? Ele é um bom profissional? Ele é um profissional que realmente tem resultados e comprova esses resultados? Você tem a prova de que tudo aquilo que ele falou que vai fazer com o seu cão, que se propõe a fazer com o seu cão, tecnicamente ele é capacitado e ele já provou isso? Ele tem cães adestrados que ele pode mostrar com essa técnica, preparados por ele? Eu vou mais além. Será que esse profissional já participou de competições de adestramento? Também seria um ponto importante, um plus, um extra para ele. Mas, mesmo que ele não tenha participado de provas de adestramento, ele tem como comprovar de alguma forma que aquilo que ele se propõe a fazer dá resultado. Então, o profissional que você contratar, ele tem que provar para você, e você tem que ter a certeza de que ele vai conseguir fazer aquilo que ele está proposto a fazer com o seu cão. Então, a qualidade do profissional é muito importante. Ou você contratou ele pelo menor preço. Cuidado com isso. Obviamente nós temos que ver a relação custo-benefício numa contratação como essa, mas temos que realmente ter a certeza da qualidade do profissional que vai lidar com o nosso cão. Tem que ter boas referências, cães já adestrados por ele, para poder oferecer uma qualidade de serviço para você. Se você começou por optar por um preço baixo e sem observar as qualidades do adestrador que vai lidar com o seu cão, tome cuidado, pois talvez você não consiga obter o resultado que você tanto espera. Um outro detalhe importante é, partindo da contratação, você fez a sua opção no mercado e contratou um adestrador profissional com boa qualidade de serviço. Agora você tem que ajudá-lo. É isso mesmo, você como dono de cão
deve cooperar com o trabalho que está sendo oferecido pelo adestrador, seguindo algumas regras que ele vai colocar para você praticar o adestramento aí com o seu cão e a educação canina diária. Uma frase que é muito comum nós escutarmos de alguns proprietários é que o meu cão ele só obedece você, adestrador, mas ele não me obedece. Quando a gente ouve uma frase como essa, nós rapidamente conseguimos detectar algo de errado aí. Provavelmente você não está seguindo as regras que foram estabelecidas para uma boa educação e adestramento do seu cão. Talvez você esteja omitindo algo, talvez você não esteja seguindo essas regras e o principal, talvez você não esteja praticando os exercícios que o adestrador está ensinando para o seu cão. E você deve praticar esses exercícios. O seu cão ele está passando por um processo de aprendizagem até o final do adestramento que ele se propôs a entregar para você, o adestrador. Então, durante esse período, vamos dizer que você contratou um adestrador por 6 meses. Nesses 6 meses, o seu cão ele não sabe fazer corretamente os comportamentos que você quer que ele faça. Ele não vai fazer de um dia para o outro. Adestramento de qualidade não funciona como drive-thru de fast food, onde você para o seu carro numa cabine, faz o seu pedido e o produto logo sai na cabine a seguir em poucos minutos. Adestramento não funciona dessa forma. Requer um tempo para que o cão tenha habilidades nesses novos comportamentos que o adestrador vai ensinar. E você precisa usar esse período de contratação para praticar também em conjunto com o adestrador e também nos dias que o adestrador não vai até a sua casa. Então vamos dizer que ele vai 2 vezes por semana. Você tem outros 5 dias para praticar essas lições de casa, para praticar cada movimento que o seu cão está aprendendo com o adestrador. Você deve praticar. O seu cão não está pronto ainda. E ele necessita que você coloque a mão na massa. Ele necessita que você pratique. E que também você exercite a liderança. Que você pratique esses exercícios. Ele entenda que com você ele tem que ser obediente, como ele faz também com o adestrador. O adestrador ensina o caminho, ensina os processos para o cão, mas você deve exercitar esses processos. Achar que você vai contratar um adestrador e vai apenas comandar e o seu cão vai te obedecer prontamente é um erro também. Um outro detalhe importante na contratação de um adestrador é que muitos proprietários de cães acabam por sabotar o trabalho que está contratando. Um exemplo disso é que se você contrata um adestrador realmente capacitado, um bom profissional, um top do mercado, ele vai saber como motivar o seu cão e estimular muito bem os comportamentos que o seu cão deve aprender. E aí o que vai acontecer? Ele vai precisar usar alguns recursos, algumas ferramentas para facilitar e acelerar o processo de aprendizagem do seu cão. Como, por exemplo, usar a alimentação do seu cão, a refeição do seu cão, ou até mesmo petiscos na aula para motivar o cão a fazer algo. Ou seja, para reforçar positivamente os comportamentos que ele deseja estabelecer para o seu cão. E aí temos um problema da maioria dos proprietários. Eu não sei se é o seu caso que está aí assistindo o vídeo nesse momento, mas eu posso garantir para você que muita gente faz isso. O adestrador pede para que o proprietário suspenda uma refeição do cão naquele momento em que ele vai chegar para dar aula, naquele horário marcado. Então pede para que suspenda a refeição anterior daquele horário, para que ele use aquela refeição no momento da aula, para que o cão esteja em estado de necessidade, de privação. E aí sim, a comida vai funcionar como um estímulo reforçador positivo, pois o cão ele quer muito ganhar ela. E aí o adestrador usa isso como um recurso, como uma ferramenta para a aceleração dos processos aí de aprendizagem do seu cão. Mas aí, acredite, muitos proprietários, movidos novamente pelo sentimento de dó, acabam por alimentar o cão minutos ou até mesmo algumas horas antes da sessão de adestramento, antes do adestrador chegar na casa para pegar o seu cão, para dar ali a aula para ele. Isso é um erro.
Se você faz isso, você não vai colher resultados também nesse adestramento. A contratação está sendo em vão, pois você está jogando o seu dinheiro do seu investimento fora. O cão ele precisa ter, o adestrador ele precisa ter algo que motive o seu cão, e muitas vezes ele consegue conquistar o seu cão pelo estômago. Portanto, coopere com o trabalho do adestrador. Outro detalhe importante, o adestrador vai precisar também que o cão ele esteja com uma energia armazenada, guardada, reservada para o momento da aula. E aí o que acontece? Ele pede para que o proprietário deixe o cão em uma área mais restrita, um corredor com um portão, para que o cão não fique correndo por toda a casa e cansando, para que quando ele chegue o cão não esteja ofegante, já exausto, porque aí não tem condição física para responder bem, para ter disposição para uma aula que vai iniciar, onde vai ser exigido da musculatura e do esqueleto do seu cão. E aí pede para deixar então num corredor ou num canil já reservado, apropriado para que o cão fique em alguns momentos ali na casa, ou até mesmo em uma caixa de transporte. E quando fala em caixa de transporte então, as pessoas acham que a caixa de transporte é apenas para transportar os cães em veículos, né, de transporte. Não é isso. A caixa, ela também é um local para que o cão tenha os períodos de descanso, para relaxamento. E aí o que acontece? Muitas pessoas não sabem a função exata da caixa, e aí tem também o sentimento de dó de deixar o cão por algum momento preso numa caixa, quando na verdade o cão deveria saber ficar preso. Ficar preso em uma caixa não significa que ele tem que ficar agitado e querendo sair. Pelo contrário, ele tem que aprender a ficar na caixa e de modo calmo. E aí, por não ter conhecimento disso, muitas pessoas já automaticamente já são movidas pelo sentimento de dó, e aí quando ouvem o adestrador falar, olha, deixa ele nessa caixa de transporte fechado por um tempo antes da aula, porque aí quando eu chego ele vai ter disposição de interagir, ele vai querer liberdade, ele vai ansiar por liberdade. E aí eu vou usar também a liberdade como um estímulo reforçador positivo para motivar o seu cão, para incentivá-lo, para que ele aprenda os comportamentos novos que eu quero ensinar. E aí novamente a pessoa, não, eu não vou deixar meu cachorro preso. Ah, não, ai que dó dele, ai tadinho, ai tadinho. O cachorro não é coitadinho, mas muitas vezes as pessoas se movem por esse sentimento, se deixam levar pelo sentimento de dó, e aí não entendem que é necessário e que o cão não tem que ficar estressado ali preso naqueles ambientes, mas ele tem que ficar em um modo de relaxamento, de descanso, armazenando energia para que ele use toda essa energia à disposição na sessão de adestramento, o que vai dar um rendimento muito melhor e vai também acelerar os processos de aprendizagem. Assim o seu investimento é certo. Agora, se novamente a dó entrar no meio aí do seu adestramento e na contratação do adestrador e você não segue as orientações do adestrador, você vai colher problemas, não vai ter um adestramento de qualidade. Adestramento dessa forma não funciona. Muito importante também você saber quando você deve iniciar a educação canina, o adestramento do seu cão e em especial a socialização desse seu cão, habituando ele ao som de barulhos, habituando ele a ser amigável, amistoso com outros animais, com outros cães, com pessoas. O mais importante de tudo, começa muito cedo. Então existe uma fase aí que vai até os 90 dias de vida do cão, que é talvez uma fase mais importante da vida do seu cão, onde você deve socializá-lo. Essa é a fase da socialização, é a fase mais importante, onde você deve levar o seu cão para conhecer novos ambientes, pessoas, outros animais, como eu falei aqui. Só que as pessoas são orientadas, muitas vezes, pelo veterinário a sair com o cão só após o quadro de vacinas completo. E o que está certo, você deve seguir sim a orientação do veterinário
nesse quesito com toda certeza. Porém, você deve planejar de uma forma que você não perca também essa fase. Então o ideal é você levar em ambientes, em casas de familiares, por exemplo, que você sabe que não está contaminada, que tem pouca chance de ter contaminações, que os outros animais dessa outra casa de algum parente seu ou de algum amigo estejam em boas condições de saúde também, para que você possa levar o seu cãozinho em outros ambientes e ali então socializá-lo com outros cães, para ele fazer amizade com outros cães, para ele fazer amizade com outras pessoas, conhecer sons, odores diferentes, né? Em especial sons de carro, caminhão, ônibus também, tudo que é barulho. É bom você nessa fase aproveitar o seu cão para ensinar o maior repertório possível de situações diversas da vida. Ele tem que crescer e ser um cão curioso e não inseguro quando for colocado em uma situação nova. Então é muito importante nessa fase você entender que não começa a socialização, educação e adestramento do seu cão após o 6º mês de vida. Não, começa já lá com uns 45 dias mais ou menos, você já pode começar uma boa educação canina e toda essa socialização, tudo isso que eu estou falando aqui para você, você começa bem cedo. Desde quando tira da mãe e vem para você, você já pode começar um trabalho de adestramento, ensinando também os exercícios básicos da obediência. Quanto mais cedo você começar, vai ser melhor. Então, ensinar o cão a sentar, deitar, ficar, atender chamado, andar junto, não puxar nos passeios, tudo que você quiser, quanto mais cedo você começar, melhor. Com 45 dias de vida você já pode começar e toca o treino. Não espera. É um erro, então, muito grave e você não vai ter o resultado ideal no seu adestramento caso você perca essa boa fase da vida, essa primeira fase da vida. Obviamente existem técnicas e mesmo um cão que perdeu, vamos dizer que o cão perdeu essa fase, você aí tem um cão que já está mais velho e perdeu esse processo. Ok, o ideal seria você formar nessa fase, você não perder essa fase. Porém, você consegue com técnicas, com recursos, com boa orientação de um profissional da área de adestramento, construir uma nova fase aí para o seu cão. Uma nova fase de socialização, de adestramento. Você consegue também aí conduzir bem o adestramento do seu cão. O cão ele aprende por toda a vida. O cão ele aprende mesmo tendo 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Estou falando aqui que a fase ideal é essa fase inicial. E é um erro você achar que pode começar tudo a partir do 6º mês. Não. É errado começar a partir do 6º mês. O ideal e o correto é começar bem cedinho. Mas, como estou dizendo, não está descartado depois do 6º mês você dar uma boa orientação para o seu cão. É possível e é possível sim ele ter um bom adestramento. Um erro muito sério também que muitas pessoas cometem é achar de início, quando adquire um cão, que não vai precisar de adestramento, que não vai precisar educar esse cão, que ele vai entender perfeitamente no dia a dia a comunicação da casa. E nem sempre isso acontece. E também é muito errado quando você procura um adestrador ou procura adestrar o seu próprio cão quando ele já está impossível, com problemas sérios, quando o comportamento já se agravou, ele já está com uma intensidade num determinado comportamento ruim muito alta. Aí já não é o melhor momento. O ideal é você procurar ele, o adestrador, ou procurar fazer o próprio adestramento desse cão bem cedinho quando ele chega na tua casa, como eu já falei aqui. Agora, quando o cão ele já tem um determinado comportamento que já ganhou muita força, muita forma, já está intenso esse comportamento desagradável, nem sempre o adestrador vai conseguir eliminar por completo esse problema. Então é muito mais fácil nós matarmos um comportamento ruim, extinguirmos um comportamento ruim, quando ele ainda está no início da aparição, do surgimento desses comportamentos ruins.
Quando esse comportamento já tem muita força e muita forma, é mais complicado e vai ser mais difícil de você conseguir êxito na remoção desses comportamentos. Você também não consegue educar muito bem um cão quando você quer que o cão não faça barulho e você, sem querer, acaba alimentando esse comportamento, o comportamento de latir sem parar. Como você faz isso? Muitas vezes as pessoas pegam um cãozinho e elas querem ficar o tempo inteiro, logo no início, quando acaba de adquirir, com o cão no colo, dorme com o cão do ladinho, o cão fica dentro de casa o tempo inteiro, só que não reserva momentos para que o cão fique também sozinho e ele aprenda a ficar sozinho. E aí o que acontece? Quando tentam fazer isso, coloca o cão para fora de casa e fecha a porta da casa, no primeiro momento que o cão chora e late, também é movido pelo sentimento da dó, abre a porta e vai lá e recolhe e acolhe o cão de volta para dentro de casa. Ou até mesmo aparece pela janela, aparece pela porta de vidro, um exemplo da casa, e fala com o cão: não, 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 fica quieto. E só de aparecer já está alimentando positivamente o ato de latir. Porque aí o cão ele já sabe, quando eu fico latindo aqui de fora, eu chamo a atenção, ele vem para mim, ele vai aparecer. E é o que ele quer, ele sabe que latir atrai a sua presença, ou latir atrai a vantagem positiva de voltar para dentro de casa. E aí, toda vez que você tenta colocar o cão para fora, ele vai latir. E cada vez mais, esse comportamento ele vai ganhando intensidade, ele vai ganhando força e ele vai ganhando forma. Então é errado você alimentar esse comportamento de latir dessa forma, mesmo achando que você não está alimentando. Então é muito importante, além dessa questão aí de acabar alimentando esse comportamento ruim, de latir excessivamente, o que acaba incomodando os vizinhos, também não é legal você não permitir que o seu cão fique sozinho por um tempo, né, um tempo maior. E isso você tem que começar também de maneira gradual. Então, se você não quer que o seu cão lata, você deve também ensiná-lo o que ele deve fazer. Ou seja, quando ele está latindo, você não dá nada para ele, não reforça positivamente esse comportamento. Mas quando ele ficar quieto, você vai lá e dá aquilo que ele quer. Você pode então recompensá-lo com um petisco, por exemplo, quando ele está quieto. Lembra do comportamento oposto do que é desagradável. Então, latir em excesso é desagradável. Então eu não posso dar atenção para esse comportamento. Eu tenho que dar atenção para o comportamento oposto, que é ficar quieto. E assim, também, de maneira gradativa, eu preciso ensinar o meu cão a ficar alguns momentos sozinhos, em alguns momentos preso em uma caixa de transporte, preso em um canil. Ele precisa aprender a conviver com isso, porque vai ter momentos que eu vou precisar prendê-lo em uma caixa de transporte, prendê-lo em um canil, e ele deve permanecer quietinho, sem incomodar. Agora, se eu não tomo cuidado e o meu cachorro late, e eu achando que para ficar quieto eu vou lá e dou uma bolachinha para ele, ele vai ficar quieto, ou eu logo acolho ele e fico ali com dó, com excesso de cuidados com o meu cão também, esses excessos de cuidados acabam atrapalhando. E aí eu já vou lá e quero acudi-lo e já quero guardar de volta dentro de casa. Ele nunca vai aprender a ficar sozinho, ele nunca vai aprender a ficar quieto. Ele tem que entender também, muitas vezes, que o latido não vai trazer resultado positivo algum. Sendo assim, ele vai acabar também desistindo, muitas vezes, de ficar latindo, pois latir não traz aquilo que ele quer. Agora, então, saiba disso. Alimentar esses comportamentos de latir e não permitir que o seu cão fique sozinho por momentos é um erro. Agora, um erro muito importante da gente abordar aqui, e muitas pessoas acabam achando que conseguem ter um bom adestramento pulando essa etapa, pulando essa fase, que são os momentos em que o seu cão precisa de correções. Muitas vezes vai precisar de algumas punições para determinados comportamentos e muitos proprietários omitem ou seguem instruções aí que não vão funcionar. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Acha que tem que corrigir o cão, como está escrito em alguns livros aí,
Não livros de psicologia, não. Nesses está a forma correta de você punir um comportamento. Mas existem livros aí que são verdadeiras lendas, que dizem que quando o cão faz algo errado, fale áspero com seu cão. Fale áspero e enérgico que você vai conseguir corrigir ele. Jamais, não acredite nisso. Eu já falei aqui, acho que um dos primeiros erros, que o cão, ele ouve muito bem. Não adianta você gritar com ele. Não adianta você falar áspero com ele. O que adianta é você punir na medida, na força, na intensidade correta e na abordagem do modo correto. E para isso é bom ter uma boa informação, um bom preparo técnico, um bom conhecimento técnico. Aí eu recomendo que você faça cursos nessa área de adestramento com profissionais capacitados para isso e contratar, ou também contratar um adestrador que saiba como abordar essas técnicas com segurança. Existe toda uma forma correta de se punir um cão, de se corrigir um cão, de uma maneira que ele entende e que isso não traga sofrimentos e sequelas para esse cão. Existe uma forma correta para isso. E aí o que acontece? Você vê em livros falando que se você falar áspero com seu cão, ele vai entender que você não quer que ele tenha aquela determinada atitude. É um erro achar que o cão, ele pensa, lembra lá do antropomorfismo? Atribuindo comportamentos humanos a seres irracionais. Novamente cabe aqui o exemplo. Pessoas acharem que o cão ele vai pensar, ele falou áspero, ele está chateado comigo, ele se aborreceu, eu não posso fazer isso. O cão ele não tem essa capacidade de pensar, ele não tem essa capacidade de entender dessa maneira essa comunicação. É necessário que quando você for usar a punição com o seu cão, ela seja efetiva, ela seja com uma boa intensidade, adequada para aquele animal, de acordo com o limiar de cada animal. Então tem todo um estudo para saber qual é a forma certa de se aplicar uma correção em um cão. Agora, eu posso te garantir que você vai ter muito pouco êxito se você fala áspero com seu cão para corrigi-lo e acha que aquilo ali vai surtir a mágica da boa obediência, do bom comportamento. Se você chacoalha a latinha de moedas, se você joga aguinha na carinha dele, se você também fala para ele, papai não quer, mamãe não quer, e em seguida dessas atitudes, dessas formas de comunicação, não existe uma atitude, não existe um emparelhamento com uma correção correta. Então não adianta você fazer isso. O cão ele só vai entender se você, depois que mostrar para ele um não, ter uma atitude. E essa atitude de corrigi-lo e de puni-lo tem que ser de um modo eficaz. E existe isso, como eu estou falando aqui várias vezes repetindo, estou sendo até repetitivo. Existe a forma correta de punição. Aprenda isso através de um curso qualificado que te ensine também não só como usar reforços positivos, mas também os reforços negativos de modo inteligente e eficaz, ou contrate alguém que saiba fazer isso, ok? Adestramento no balanço perfeito, um cão que obedece prontamente, rapidamente, como vocês podem ver nos meus vídeos que eu tenho aí nos meus canais, no canal no YouTube, você vai conseguir ver muito bem. Um cão que trabalha altamente motivado, feliz, alegre, rápido, com intensidade para me obedecer. Você vai observar isso nos meus vídeos. E, ao mesmo tempo, com responsabilidade, comprometimento. Ele tem compromisso em executar a tarefa, ele não titubia em fazer com prontidão aquilo que eu quero. Ele é rápido, ele é preciso naquilo que eu peço para ele. Por quê? É mágica? É uso só de reforço positivo? Não. Eu uso reforços positivos e reforços negativos, mas em um equilíbrio e em um balanço perfeito. Quando você tem o equilíbrio e o balanço perfeito dos reforços positivos, na intensidade, no momento, no timing correto,
E também, quando você proporciona para o seu cão experiências com os reforços negativos, no timing, no modo correto, na intensidade, na força correta, quando você inicia o uso desses reforços negativos também como meio de comunicação a princípio, para depois passar para um instrumento de correção ou de punição, você consegue atingir o perfeito balanço e o cão, ele obedece você na batida perfeita, no equilíbrio perfeito, motivado, feliz, alegre e sempre sabendo da responsabilidade que ele tem para executar a determinada tarefa que foi ensinada, ok? Então é um erro achar que adestramento funciona 100% só com petisco, só com estímulos reforçadores positivos. Estímulos reforçadores positivos são ferramentas, mas são parte do processo de aprendizagem. Você precisa saber usar essas duas ferramentas. Aí eu tenho certeza que você vai obter um êxito maior. Bons resultados você vai colher no seu adestramento. Acredite, tudo isso que eu estou falando e todas essas experiências que eu estou dizendo aqui é de uma pessoa que tem mais de 20 anos de adestramento profissional, competindo há pelo menos 19 anos em competições oficiais de adestramento e com resultados realmente eficazes. Ou seja, eu não fui campeão brasileiro à toa, não fui campeão paulista à toa em adestramento. Foi porque eu usei perfeitamente esses reforços, ou quase próximo daquilo que é perfeito. Obviamente o cão em uma prova acaba cometendo alguns erros, alguns deslizes, porque não é uma máquina, mas quase ali próximo. Nós buscamos a cada dia o perfeccionismo no adestramento, com o uso desses reforços. Então, adestramento precisa desse emprego correto, desses reforços, ok? Então é isso, pessoal. Eu estou falando porque eu vivo isso e eu colho resultados. Se você também quer colher resultados, existe um caminho que eu estou aqui já abrindo as portas desse conhecimento para vocês, e vocês estão tendo acesso a esses recursos para usar e conseguir realmente ver com seus olhos o adestramento acontecer aí na sua casa.